aqui, Mateus 16, 19. Se você puder aí, mesmo que seja no celular, pega a sua Bíblia, pega aí, vem comigo aqui. Quero ler textos da palavra com você. O texto diz assim: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Olhe para mim só um instante, se você puder. Você percebe que ele diz: vou te dar algo que tem a função de uma chave. Vou te dar algo que vai funcionar como uma chave que abre, que tem condições de abrir o que está fechado. Vou te dar algo que tem condições de fechar com esta chave o que está aberto. Tá bom? Vamos lá? Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 3. Se der alguma diferença na sua leitura, eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: eu tenho trabalhado para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Você percebe que Cristo é na nossa vida, Cristo na nossa vida é uma chave. Irmãos, é maravilhoso ficar, acho que está lendo muito, você fica lendo a palavra, você vai assim, é profundo. Cristo, quanto mais. Imagina Paulo falar assim, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Imagina isso, essa revelação. Ele diz assim: Cristo é o segredo, Cristo é a chave dos tesouros escondidos. Se você lê, você já vai linkando. Quando fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em Cristo, é o segredo, é a chave desse tesouro escondido de uma vida, não uma vida qualquer, não uma vida comum, mas uma vida em abundância, transbordante, em Cristo. Ele é a chave. Lucas capítulo 11, abra lá por favor. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim, nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Você percebe que tem gente que tem essa chave, mas não usam. E eles mesmos impedem que outros também sejam abençoados. Tema de hoje: eu preciso da chave. Eu preciso da chave. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, como a tua palavra é rica e preciosa, como a tua palavra, Senhor, para nós é um alimento sólido que nos sustenta, que nos mantém. Tua palavra para nós, ó Deus, ilumina o caminho. A tua palavra, Senhor, nos fortalece. E agora então, ao estarmos aqui nesse lugar,
nós pedimos, fala conosco, nos dá a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus quer falar com você. Gente, isso que eu fiz, o pessoal aí que fez teologia, que estuda aí, o pessoal, né, o pessoal que também prega a palavra aí, isso que eu fiz não é o ideal. Não é o ideal. Você pegar textos separados. Eu peguei os textos separados, a fim de que eu pudesse mostrar para você algo do tema que eu quero falar hoje, que é: eu preciso da chave. Há uma chave. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar num lugar e você precisa entrar, você precisa estar ali, mas você não está com a chave. E aí você tem que ligar para alguém: quem que está com a chave? Quem que está com a chave? Eu já cheguei em casa de viagem, agora o carro não é chave, é aqueles controlezinho, e aí você não leva chaveiro, não leva chave, não leva nada. Vai viajar, quando eu volto não tem ninguém em casa, e eu estou sem a chave de casa, querendo entrar, meu Deus, querendo ir usar o banheiro, cadê a chave? Aí vontade de ir lá para casa do Fábio, né? Cadê a chave? Às vezes você está num lugar que você está precisando muito, queria ver, ou então você está num lugar e é uma porta que você está lá dentro daquela porta lá, mas ninguém tem a chave. Cadê a chave? Então eu queria falar assim, nesse contexto, há uma chave que nós não temos. Estamos vivendo situações que cada dia mais está se fechando, as coisas estão se fechando, a nossa vida está se fechando, e nós não temos chaves que abrem. Estamos nos perdendo porque não temos chave para abrir. E aí você sabe que do outro lado, você precisaria estar lá dentro, você precisava do que tem lá dentro, mas você não tem a chave para entrar lá. E aí nós estamos vivendo sempre do lado de cá, e mais portas estão se fechando, mais áreas da nossa vida estão se fechando. O ser humano não está atento que há áreas da vida que as portas estão fechando. Nós, como pais, não sabemos abrir os nossos filhos. Você olha para eles, parece que eles estão se fechando cada vez mais. Casamentos, relacionamentos conjugais estão fechando portas. Ministério, muitas vezes você se vê como que parece que você chegou num limite, que a porta está fechada e você não tem como abrir, e aí você desiste. Então eu queria falar: eu preciso da chave. E eu gostaria de começar estudando com vocês áreas da nossa vida que estão fechadas, ou estão fechando, e nós não temos a chave. Nós precisamos aprender algo que serve para nós, como foi dado, que serve para nós como chaves que vão abrir e não vão fechar, estarão sempre abertas, em nome de Jesus. Então a primeira área que eu quero ministrar, estudar com vocês, é o sentimental. Essa área sentimental que o ser humano não está percebendo. O dicionário diz que essa área sentimental, o sentimental do ser humano, é o que ou aquele que se comove facilmente. A pessoa está perdida sentimentalmente, ela está desregulada. Sentimental, que é aquilo que é por demais sensível. O que ou aquele que é capaz de experimentar sentimentos de humanidade. Está fechando, gente. O sentimental está fechando, e você está lidando com pessoas que ela está fechando a humanidade dela, ela está deixando de ser humano.
A igreja está deixando de ser humana. Nós estamos se tornando algo que está fora da nossa humanidade, até para lidar com pessoas. Aquele ou aquilo que tem ou afeta a sensibilidade no romance. Os casamentos vão esfriando, os relacionamentos vão esfriando. Hoje, não há em nós muitas vezes, e a gente não percebe que é aquela porta que está fechando, não há um amor, um relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Não estamos amando os nossos pais como deveríamos amar. Está fechando. Não estamos amando família, irmão, irmã, os tios, avós, a família. Nós estamos fechando. E não temos a chave para abrir. A hora que fechar completamente, acabou. Nós estamos fechando. As pessoas não estão percebendo o quanto elas estão fechadas sentimentalmente. Engraçado que eu estava estudando e eu ouvi uma pessoa falar que dentro da Carisma isso, né? Por favor, vou pedir uma compreensão sua no que eu vou falar agora. Paulo, quando escreve algumas coisas, ele fala assim: falo como a entendidos, né? Então não me critica, deixa eu terminar de falar tudo antes de você me criticar. Há mais cachorros que crianças. Eu não sou contra ter cachorro. Lá em casa tem um, chama Toby. Eu nem vejo ele, mas ele está lá. Tem um cachorro lá em casa lá. Renan toda hora cuida dele lá, toda hora tem cachorro. Não sou contra. Mas olha, as pessoas estão se fechando sentimentalmente. Então, ela muitas vezes não está percebendo que ela não tem essa chave para abrir. Agora ela fechou. Então ela não está conseguindo ter um relacionamento com o companheiro. Ele não está conseguindo ter relacionamento com uma companheira. Ela não tem planos de ter um filho. Não há mais essa meta. Já não queima mais o coração, casar, ter um filho. O ser humano não está mais relacionando, não tendo nenhum interesse de se relacionar com seus pares. Ele está se fechando, está se bloqueando, a ponto de dizer que é melhor lidar com animal hoje do que lidar com o ser humano. Hoje as pessoas, não está percebendo, ela não está percebendo. O dia a dia, correria, agitação, falta de tempo. Não está percebendo que o sentimental dela em relação aos outros está se fechando. E ela não tem chave para abrir. Ela não tem chave. E aí você vê pessoas amando o seu carro. Ela ama o carro dela, o carro, o som do carro, a limpeza, a roda do carro. E se você perguntar para ela, tem mais alguma coisa além do seu carro que você sente o mesmo, que você investe o mesmo? Ela não tem essa resposta. Ela não percebeu que o coração dela fechou. As pessoas hoje amam um iPhone. Não sei se você sabe disso, mas já há pessoas, quando você lê a sigla LGBTQI+, você não sabe o que é o mais. Não sei se você sabe, tem pessoas brigando na justiça para casar com bicicleta, casar com árvore. Não sei se você já leu sobre isso. Ama a árvore, abraça a árvore, fica abraçado com uma árvore. É uma bicicleta. As pessoas sentimentalmente não estão entendendo. Ama um defunto. Sentimentalmente, elas estão fechando, não estão entendendo isso. Eu vou ler agora aqui para você, Marcos capítulo 8, preste bem atenção nisso. Eu quero chave, eu preciso de uma chave para que eu não feche meu coração.
eu continue amando pessoas, tendo relacionamentos, alianças, comunhão, e eu vou me fechando. E aí você está numa igreja em que as pessoas estão se isolando, não se conhece. Aí vem um pastor, desculpa a expressão, chato, vira para o lado: pelo amor de Deus, não gosto disso, pastor. Olha, cumprimenta os seus irmãos. Não quer falar com ninguém, ela quer se isolar, está se isolando. Ela não está percebendo isso, que na realidade você deveria criar alianças, ter comunhão, se relacionar com seus pares, fazer parte de um corpo. E aí você não percebe, você está se bloqueando, você está indo para o fundo da igreja, está sentando lá no fundo, você já está olhando para a porta, você não está percebendo, quando na realidade você tinha que estar embutido, fazer parte, estar incluído e ir fazendo mais ainda, porque você tem chave, você tem que abrir para que outros cheguem, olhar do lado, falou: meu Deus, vou usar o William como exemplo aqui, nossa, William, vem para cá, não pode ficar sozinho, você tem uma chave. Mas nós não temos chave, estamos isolados e estamos deixando os outros também isolados. Marcos 8, 23, 25 fala: ele pegou o cego. Gente, é maravilhoso, leia aí comigo, olha. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Olha aqui para mim, só um minuto, se você puder, olha aqui para mim. Jesus está operando uma cura, mas há uma ministração. Ele poderia curar e acabou. Não, tem uma ministração. Ele está falando com o homem, preste atenção. Ele está falando, tem uma ministração. Ele falou: você está vendo alguma coisa? O que Jesus está querendo com isso? Está querendo mostrar o estado em que nós estamos. Não é só cegueira. Sentimentalmente há uma cegueira. Sentimentalmente nós estamos fechados. Você está vendo alguma coisa? Ele respondeu, o homem olhou e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Estou vendo gente andando, mas para mim, olha, são como árvores. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Você percebe que ele diz assim: ó, estão andando. Não faz parte do coração, do círculo. Não faz parte, estou nem aí, estão andando. Para mim são árvores, não sinto nada por eles. Não sinto nada. Sentimentalmente fechou. Amam um animal, mas não amam gente. Não tem um relacionamento, não tem um grupo de amizades, não tem alianças, não tem uma comunhão maior, não tem, sabe, irmãos, essa confraternização, esse desejo. Vamos lá na igreja, por quê? Porque eu vou ver o Dudu, eu vou ver fulano, eu vou estar lá, vamos ver junto, chegar a cumprimentar todo mundo, falar com os irmãos, orar com as pessoas. Eu estive nos Estados Unidos, na primeira igreja batista de Orlando. Imagina, você ganha eles te dão lá um aparelho, você coloca no ouvido a tradução simultânea. E aí a igreja, grande a igreja, uma igreja para 17 mil pessoas. Grande. Aí terminou o louvor, o dirigente fala: agora, irmãos, nós vamos orar, faz aí o seu grupo. Lembra? Aqueles grupos que fizeram. Irmãos, eles começam, cada um faz um pedido de oração, e eles começam a orar num grupo, mas são rodas assim, ó, no meio da igreja começam a fazer rodas, e rodas grandes, de gente pedindo, e um orando, e outro vai orando, vai pedindo, uma comunhão, gente, forte. Porque nós não podemos estar fechados. Nós precisamos dessa chave que vai abrindo sentimentalmente amor uns pelos outros, quebrando qualquer barreira, quebrando. Irmãos, se você notar alguém que está isolado, vai até ele, vai lá, abre as portas, vai abrindo. Satanás não tem vez entre nós.
Segunda coisa que quero falar, outra área que vai fechando e a gente não tem chave. E aí, irmãos, por não ter a chave, a perda é grande, muito grande. As pessoas vão se isolando, vão se isolando. Você conversa com alguém lá na rua, você dá uma sopa, leva igual nós levamos Natal de rua ontem. A pessoa ontem, nós fomos lá, na JK, o cara citou textos bíblicos para nós. Citou texto bíblico para nós. Ele ficou de pé e falou assim: nós vamos orar? Eu falei: vamos orar. E ele citou texto bíblico. É uma pessoa que já esteve numa igreja, leu a Bíblia, e ela não percebeu. Ela foi se isolando, ela foi se isolando, ela foi se afastando. Ela parou de ter comunhão. Olha onde foi parar. Segunda área, o espiritual. Isso se revela através de pessoas. Olha, gente, se você puder agora prestar muita atenção nisso. Isso se revela através de pessoas que já foram mais usadas por Deus, já estiveram debaixo de um mover de dons espirituais tremendos, já foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, e hoje são apenas espectadores, já foram pessoas que oravam muito, já foram usadas, já serviram muito a Deus, e hoje vivem numa dimensão fechada, que ela não sente nada mais afeta, incomoda. Um intercessor, Deus acorda ele de madrugada, o Espírito de Deus incomoda. Uma pessoa que está ligada no Espírito com o Senhor, ele sente falta de adorar. Ele não consegue, de gente que fala: pastor, eu não consigo orar. Uma pessoa que está com o espiritual dele em chama, meu irmão, não dorme se não orar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Há um mover, irmão, uma água, rios de águas vivas, constante. Há um incômodo, o cara está agitado. Ele está agitado por quê? Porque Deus está falando com ele, o Espírito de Deus está incomodando. Você, um minuto perto dele, ele vai cantar uma adoração. Um minuto que você chegar perto, ele vai falar: cara, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito está. É o Espírito que está ali, incomodando. O cara está assistindo uma série, mas ele está pensando: eu preciso ler, preciso orar. Ele está ali, mas ele está jogando bola, mas ele está pensando. O Espírito dele não desliga, porque está ligado com o Espírito de Deus. Agora, quando a área espiritual vai fechando, e você não tem essa chave para abrir. Conheço pessoas que elas estão tão assim fechadas espiritualmente, elas nem ligam mais se a pessoa está indo para o inferno, se a família dela está indo para o inferno. Ela não liga mais para isso. E olha que já construíram igrejas, já dirigiram congregações, já foram líderes de pequenos grupos, de células, já foram professores de escola bíblica dominical, já dirigiram louvor, já pregaram. O espiritual foi fechando, ela não tem a chave, não consegue abrir, e agora está definhando dentro da igreja, se tornou espectador dentro da igreja, só está vendo, só vem para ver. Pior do que isso, pior do que essa situação, preste atenção, pior que isso, é quando essa pessoa volta a práticas que ela foi liberta. Incrível, você falar com uma pessoa dessa, voltou a beber, voltou a usar droga, voltou para pornografia. Por quê? Porque ela não percebeu que o espiritual fechou, e ela não tem a chave para abrir, e agora ela está lá fechada. Foi vaso, já foi um vaso, e agora não é nada. Eu vou ler para você, preste atenção, olha, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 4, preste atenção, olha. Samuel ainda era menino e ajudava Eli
na adoração a Deus, o Senhor, ponto. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, poucas. Olha aqui para mim, só um momento. Porque Deus não fala com quem não quer ouvir. Deus não fala com quem não ouve. E as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, estou aqui, respondeu ele. Olhe, se você puder, olhe para mim. O normal, preste atenção, o que é fechar espiritualmente? O normal seria Deus chamar Eli. Eli! Ele ia responder, fala, Senhor. Aí Deus ia falar com ele, chame Samuel, quero falar com ele. Ou então, diga a Samuel. Você fecha espiritualmente, Deus tem que falar com outro. Demorou para Eli perceber. Quando Eli percebeu que era o Senhor, falou, Samuel, rapaz, eu nem percebi. Estou tão fechado espiritualmente que eu não percebi que era Deus. Volte lá. Quando Ele te chamar, diga para Ele, fala que teu servo ouve. É muito triste, gente, hoje ver tanta gente dentro das igrejas estão lotadas de gente espiritualmente fechada. Deus fala com a pessoa do lado e ela não ouve. A pessoa do lado dela está dizendo aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, e ela não consegue mais. O rio parou de correr, ela não percebeu, e agora ela não tem chave para abrir, e há unção no lugar, há um mover no lugar, mas ela está fechada. A não ser que o Espírito vá e quebre. Por isso que a Bíblia diz, a unção despedaça o jugo, quebra. Mas ela fechou espiritualmente, ela não ouve mais. Três, vamos lá. O emocional. No sentimental, a pessoa, ela se fechou para os outros. Ela não sabe mais lidar com o ser humano. Ela se fechou de um jeito que ela se irrita muito com os outros. Ela não consegue estar perto dos outros. Aí ela começa a viver as síndromes. Síndrome de estar perto dos outros, medo dos outros. Muita gente. Ela começa a ficar assim. Ela vai se afastando. Ela não consegue mais, ela não lida mais. O sentimental dela fechou. Ela não consegue lidar com o filho, não consegue lidar com o pai, não consegue lidar com a família mais. Por isso que o casamento às vezes não dura, porque está fechando e ela não está percebendo. Ela não consegue provocar um renovo. O casamento está se desgastando, uma rotina, e ela não consegue. Eu conversei com um homem, casamento acabando. Esse casamento acabou, inclusive. E o casamento acabando. E ele veio me procurar, nós conversamos. E eu sabia que a esposa, ela não era isso que ela queria. Não era isso. Ela não queria isso. Ela queria que ele tivesse uma atitude. Que abrisse de novo. Aquilo que foi fechando. E ele me procurou. E aí a conversa que eu tive com ele, preste atenção, isso é muito sério. Eu falei para ele, cara, deixa eu te dizer algo, sabe o que a sua mulher está querendo? Que você abra o coração dela de novo. Que você a reconquiste. Que você tenha atitudes
de primeiro namoro. É isso que ela está querendo. Ela quer que você trate ela como se fosse a primeira namorada, que você agora torne ela mais importante que qualquer outra coisa. É só isso, não é o divórcio. O que ela está percebendo é que ela agora não é nada, que ela não vale nada, que o casamento esfriou, que você não dá mais atenção. Então você precisa hoje, o que está faltando é você namorar, conseguir reconquistar o amor dela, a atenção dela. Ele virou para mim, ele falou na hora, ele falou para mim: eu não sei fazer isso. Olha, imagina uma pessoa que está casada vários anos e eu falar para ele: volte a olhar para a sua mulher como se fosse sua primeira namorada, sua primeira conquista, aquela paixão. Ele falou: eu não sei fazer isso. Naquele filme, como se fosse a primeira vez, já antigo já, né? Tem uma cena do filme que eles estão sentados perto da praia e alguém pergunta assim: você tem que todo dia conquistar ela? Uma coisa assim, né? Porque ela perde a memória, né? No dia seguinte ela não lembra. Ele fala: Aí a mulher dá uma cotovelada no marido, porque ele não faz isso. A gente sentimentalmente vai fechando, a ponto que a gente vai se cansando dos outros, quando na realidade a gente deveria se alegrar, encontrar com os irmãos. A igreja, ela encontrava com os seus pares, eles gritavam Maranata, alegria de encontrar com os irmãos. Era assim. Hoje eu vejo gente falar: pastor, não fui. Como assim você não foi? Você é importante, nós sentimos sua falta lá. A pessoa não se sente assim, ela não sente que ela faz parte, porque ela está fechando. O emocional lida com os outros, o sentimental lida com os outros, o espiritual lida com Deus, o emocional é com você mesmo. Você fechou com você mesmo. Você tem pessoas que gostam de você, você tem pessoas que se preocupam com você, e você não está percebendo que você está se fechando, está virando um bicho, está virando um animal. Ninguém mais aguenta. As pessoas insistem com você, falam com você, e você está se fechando, e você não tem chave para abrir. A depressão, quem já lidou com depressão, quem é uma psicóloga sabe como é que é. Às vezes a pessoa é cercada de gente que ama, faria qualquer coisa por ela. Aí ela se fechou. Ela tem gente que quer ajudar, eu quero ajudar, pastor, faria tudo para ajudar, mas ela fechou, ela está fechada, e agora não tem chave para abrir. E agora? Aí ela vai ficar ali, aquele período todo, vai tomar um remédio, vai se tratar, e isso é sério, não é brincadeira. Está cercada de gente tentando, vamos lá, mas ela fechou, e ela não tem a chave para abrir. Esse emocional não consegue mais lidar com os outros, porque ela fechou, você nota isso? Gente, olha, eu já ouvi diversas vezes, pessoa falar assim: pastor, eu amo a igreja, pastor, eu amo o senhor, mas eu vou para outra igreja. Ela está fechada. Não são os outros que estão fechados, é ela que fechou, a ponto dela não permitir reconciliação. Não permite diálogo, vamos conversar. Quantas pessoas eu não tive a oportunidade de pedir perdão? Deixa eu te pedir perdão, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Pedir perdão. Ela fechou. E aí ela vai procurar outro lugar, mas ela não entende que ela está fechada. Aí ela não encontra. E é a maior tristeza minha como pastor,
Que quando a pessoa ela acha e ela se abre, pô, que bênção, vai se tornar bênção numa outra congregação, uma outra igreja, e você tem a notícia, está lá servindo a Deus, está lá, nossa, melhorou 100%, você fala, meu Deus, que bênção, cara, aqui estava parado, foi para lá, meu Deus, está trabalhando, está servindo, está se relacionando, está com os irmãos lá, mas a maioria, não sei se você vai concordar, vai para uma, não se acha, depois vai para outra e vai para outra, quando você vai ver, não está mais na igreja. Por quê? Porque o emocional foi fechando e ela não tem chave para abrir. Eu preciso da chave. É o tema de hoje. Você perceber, pastor, fui eu mesmo, eu que abandonei, fui abandonando, porque eu fui me fechando. Eu fui fechando o emocional. Primeiro fechando o sentimental, que era lidar com os outros, meus pares. Casamento é algo que o sentimental tem que estar à flor da pele, o romance, o namoro, o desejo, vai fechando. Imagina uma pessoa que ela gasta mais tempo com o carro do que com a esposa, do que com o marido. Ela está fechando, não está percebendo. Naquele filme Casa Comigo, alguém já assistiu esse filme? Dá um sinal para mim se alguém assistiu Casa Comigo. Assistiu, Alice? Tem uma parte, no curso de casamento que eu dou, sempre eu obrigo o casal a assistir esse filme. Porque no filme, tem uma parte lá, que o cara fala para a mulher que queria pedir o outro em casamento, ele fala para ela, olha, se tocar sirene de incêndio no seu apartamento, qual que é a primeira coisa que você pega? Ela, não sei o que, não responde. Ela faz isso com o pretendente dela. Ela quebra a sirene, toca lá o alarme de incêndio, e o pretendente que quer casar com ela, pega o notebook, pega celular, pega a câmera, ainda grita para ela, pega o carregador, porque sem isso não falou para ela. Na hora ela entendeu que ela não era, olha irmão, sentimentalmente. Como nós estamos nos fechando. Paramos de falar para os outros, você é importante para mim. Você é importante para mim. Paramos de falar. Paramos de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu conto aqui, eu e o Daniel uma vez, saímos de Guará, fomos fazer um velório em Cachoeira Paulista. Ficamos envergonhados lá, porque tinha as irmãs católicas em volta do corpo, do caixão. Ficaram a noite inteira em volta do caixão, rezando terço, rezando bolinha por bolinha lá, as irmãs rezando terço lá, velando, foi, Daniel? Nós, cristãos, nós evangélicos, a gente dá uma passadinha no velório para a pessoa ver a gente, fala, que hora que eu enterro amanhã? A gente não fica lá com a família do lado, porque sentimentalmente a gente está se fechando. Aí o emocional, infelizmente as pessoas estão se blindando, se protegendo, e não estão percebendo que estão deixando de ser humanos. Hoje, há líderes da igreja, pastores, deixaram de ser humanos. Hoje pais se fecharam emocionalmente, tratam seus filhos como se fosse empregado, como se fosse alguém qualquer. Deixa eu falar algo a você. O ser humano, eu fiz a questão de anotar isso aqui, ó. O ser humano sofre.
Tem nada de errado nisso, irmãos. Nesse mundo tereis, irmão, sofre. Agora você fala, não quero sofrer. Você está indo para outro lado. E se alguém está te pregando que não tem sofrimento, sai fora dessa. Vai criar uma síndrome de Deus em você. Você não tem chave depois para abrir. Tem gente que se me vê com a cara fechada, o que foi, pastor? O que aconteceu? Não, eu tenho sentimentos, eu sou humano. Então, se eu for andar pelo que os outros esperam de mim, eu vou ficar assim. Porque se eu fechar, o que foi, pastor? Está triste com alguém? Não, só eu sou humano. Estou com uma dorzinha, estou com uma dor. Aí a gente vai criando máscaras. Pensa num lugar de máscara, é uma igreja, todo mundo, aleluia. Mas está chorando, está com dívida, nós somos humanos. O ser humano chora, ri, fecha a cara, abre a cara, o ser humano. E aí a gente está indo para um momento emocional, fechando, que a gente virou um robô. Um pastor, ele é um ser humano, tomado por Deus para lidar com humanos. Se ele esquecer isso, ele confunde, pensando que ele é Deus e que os outros são humanos. E o pior é quando ele não vê os outros como humanos, aí ficou pior ainda. Que ele acha que o crente, por exemplo, nós evangélicos, se a pessoa, por exemplo, estiver triste, ela está em pecado. Não tem pecado nenhum. Foi só uma tristeza, perdeu-se, sofreu uma notícia, não tem nada de pecado. Não, porque o cristão é sempre alegre. Isso aí é história. Isso aí é história. Tem hora do choro, mas a nossa alegria é promessa. O que faz diferença na nossa vida é que o choro é um fato, mas a alegria é promessa. E ela se cumprirá na nossa vida. Então você vai deixando de ser humano, porque você vai se fechando emocionalmente. 1 Coríntios 4:7 fala assim: quem é que fez você superior aos outros? Quem foi que fez você, que você chega a pensar que você é melhor que os outros? Quem fez isso você? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Não foi Deus que deu? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Olhe para mim só um minuto aqui. Desde cedo, desde pequeno, se você não tomar cuidado, as pessoas tiram a nossa humanidade. Quando um pai vira para um filho e fala assim: homem não chora, está criando um monstro. Quando você não deixa uma criança sentir dor, não, que isso, não foi nada, deixa sentir dor, para ela ver que aquilo dói. Quando você não diz para uma criança que não pode chorar por qualquer coisa, agora ela fica confusa, porque ela, mas então por que eu posso chorar? Já não sei por que eu posso chorar, não sei. O que é qualquer coisa e o que não é qualquer coisa. Imagina uma criança, tem que perguntar para o pai e para a mãe: e por isso eu posso chorar? Ou quando a gente tem um filho e a gente ensina ele a revidar, a gente está criando uma máquina. Bateu, levou. Aí você está criando uma máquina. Você vai ver que seu filho não é assim. Ore para que ele não seja agressivo, porque seu filho não é assim. Ele é amoroso, ele é compassivo. Seu filho é bondoso. Aí você está criando alguém ruim, porque você é ruim. Quando na realidade está nascendo ali um homem de Deus,
Um homem que vai amar uma mulher, vai respeitar, não vai ser agressivo, não vai ser nervoso como você é. Alguém pode dizer amém? Quando você fala assim, é melhor estar só que mal acompanhado, você já está fechado emocionalmente faz tempo, você só não tem a chave. Vamos descobrir então essas chaves. É aqui que eu quero entrar com você. Eu preciso da chave, eu tenho que ter essa chave, eu não posso ficar fechado. Eu tenho que abrir, eu quero viver o novo, eu quero me abrir, eu quero experimentar. Eu quero falar duas coisas com você. São coisas que você precisa se aprofundar nisso, irmãos, viver isso, experimentar isso, chorar por isso, se alegrar por isso. Primeira coisa é comunhão com pessoas. Comunhão com pessoas. Comunhão com pessoas. Atos capítulo 2, 42 e depois 44 diz: e todos continuavam firmes. Olha, irmãos, não é um lado aqui, não é os mais espirituais, não eram os bons, não era o pessoal do louvor, não era a turma da oração, não. Todos, irmãos, todos, porque olhavam do lado. Você nota que a pessoa está cansada, ela está triste, está sozinha, está isolada. Vai lá, todos ficavam firmes. A comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja, porque a igreja não está fechada, ela tem uma chave que abre portas, e quando ela abre, o céu diz amém, e quando ela fecha, o céu também diz amém. Essa igreja, ela é poderosa nisso. Todos estavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Era assim, olha, a igreja era assim, desse jeito, buscava isso, comunhão. Para você ter uma ideia, era tão forte essa koinonia, essa comunhão, que eles procuravam, faziam questão de ter tudo em comum, de ser parecidos, de estar iguais, não ter diferença. É como se, vamos pôr uma camisa, gente, por todo mundo põe uma camisa, todo mundo, aí não tem ninguém que é diferente, ninguém é melhor, ninguém está mais bonito, não, está todo mundo igual, ter comum, sabe? Vamos adorar agora, todos juntos, vamos orar com todos, vamos comer, todos. Essa é a chave. Olhe para mim, às vezes, como é gostoso quando você tem, aqui na igreja, aquela porta de emergência. Renan sabe disso. Já houve dias da chave não entrar de jeito nenhum. E é engraçado que chega ali a chave, você coloca certinho, entra, abre a porta. Mas já teve gente que chegou aqui e não conseguiu entrar. A chave não entrou. E eu já descobri que muitas vezes, porque a chave, ela tem a posição certa, a pessoa coloca o lado errado. E aí ela entra até um certo ponto e depois não vira mais. Olha aqui para mim, tem muita gente usando chave errada na vida e não está abrindo. Você vem para uma igreja e aí alguém oferece uma chave errada, está errada. É aquela chave assim, ó, que você vem para receber o máximo que você puder e vai embora. Essa chave não abre. A chave que abre é a que você reparte o que você tem com os outros. Pastor, mas eu estou passando por problema, eu vim aqui orar, eu vim pedir. Então, mas você sabe que Deus trouxe você para orar por outra pessoa. Quem está entendendo isso aqui? Aí você fala, nossa pastor, mas eu tenho problema então. Mas você continua sendo um vaso
Deus continua te usando, e você vai orar por outros, e eles vão ser abençoados, e você mais abençoado ainda. Ter comunhão, ter aliança. Eu vou ler esse texto agora para você. Você vai ver como isso é importante. Como é, olha, 1 Samuel 18, de 3 a 5. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Agora preste atenção, vou dar uma chave. A comunhão, ela tem essa força. Eu vou dar uma chave. A Bíblia fala assim: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Quando você tem amor, aliança, amizade com alguém, você dá uma chave para ela no mundo espiritual. Eu concordo, eu estou junto com você, eu tenho uma aliança com você. Olha o que Jonatas fez, amou Davi. Preste atenção, olha o que ele fez. Ele tirou a capa que estava usando e deu para Davi. Deu também a sua túnica militar. É uma coisa séria isso aqui. A espada, o arco e o cinto. Essa aliança, esse amor, essa comunhão. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Davi era pastor de ovelha. Matou lá o Golias e tal. Depois que o povo pôs os filisteus para correr, Golias está morto. Davi, quem que era Davi? Um menino. Só que Jonatas, a amizade, irmãos, por favor, olha aqui, ó. A comunhão, honra. Se é um lugar que nós somos honrados, é quando tem comunhão, aliança. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que ter os outros. Temos que ter os outros por superior a nós mesmos, tratar com honra. Olha o que é uma pessoa que não está fechada sentimentalmente, emocionalmente, nem espiritualmente. Quando ela tem comunhão, quando ela tem aliança, ela honra o outro, honra. Foi isso que Jonatas fez com Davi. Agora preste atenção o que aconteceu com Davi por causa disso. Preste como é importante a comunhão, ó. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul enviou. Por quê? Porque agora ele não é um Zé Mané, não é alguém não. Ele era amigo de Jonas, ele estava com o cinto de Jonas, ele estava com a túnica. Quem olhava para ele e falava: cara, esse cara mora lá com Saul, esse cara aí, ó. A ponto de que, olha o que o texto diz: então Saul promoveu a comandante do exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive os outros oficiais. Não tem nem como ficar com ciúmes. O amor encobre erros, o amor honra, a aliança funciona assim. É uma chave. Irmãos, a hora que nós começarmos a ter essa aliança, essa comunhão, nós vamos ver milagres entre nós, pessoas sendo abençoadas, pessoas recebendo empregos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, prosperando. Eu vi muito isso no meio dos nossos jovens, os mais antigãos que andavam muito junto, que cresceram junto, todos prosperaram, todos estudaram, todos estão aí ó, na pista, aí já casaram, aleluia, outros já vão casar, outros estão indo. Há uma honra, há um crescimento. Nós homens temos que ter aliança, nós temos que andar juntos, haverá honra nisso. Nós vamos ser homens de honra, vamos ser homens sacerdotes, porque aí nós vamos ter chaves que abrem as portas. Por último, e eu termino. Que chave é essa? Eu preciso da chave. Comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com Deus. É tão poderosa.
Olhe para cá um instante só. Isso é tão poderoso, tão sério, uma comunhão íntima com Deus. Olha aqui para mim, que ela abre os céus sobre a sua cabeça. Olha aqui, muitas pessoas estão dentro de uma igreja, mas o céu está fechado sobre a cabeça dela, porque ela não tem intimidade, ela não tem comunhão com Deus. Ela tem comunhão com a televisão dela, ela tem comunhão com as coisas dela, ela tem comunhão com o clube, ela tem comunhão com tudo. Mas se você perguntar, você esteve com Deus hoje? Isso para ela não é importante. Olha aqui para mim. Comunhão íntima com Deus é uma chave poderosa que abre os céus na hora que você mais precisa. Por isso que você olha assim, você vê algumas pessoas que na hora que o problema bate, dá um desespero nela, um desespero. Mas quem tem comunhão com Deus íntima, diária, ele sabe, meu irmão, em todo tempo Deus está comigo. A notícia vem, bate pesado, mas ele fala, calma, Deus está no controle, Deus está comigo. Eu sinto, estou debaixo das asas, estou no esconderijo. Alguns até uma intimidade tão profunda, que eles falam assim, não, mas Deus falou, Deus já me avisou, Deus já falou comigo já, e Ele me disse, que era para ficar, que era para permanecer, que Ele vai honrar, mas Ele já falou, eu já estive com Ele pela manhã, eu já estive com Ele, eu estava com o Senhor, quando Ele me alertou, Ele me falou, o Senhor está comigo. Quem está entendendo, diga amém aqui. Olha o que eu vou ler, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Olha aqui. Ele foi jogado na cova dos leões, mas ele tinha uma chave. Uma comunhão muito íntima com Deus. Sabe quem estava preso naquela cova? Os leões. Ele não. Ele estava livre naquele lugar. Comunhão com Deus faz você, no meio de uma situação, numa circunstância, numa adversidade, se sentir livre, leve e solto. Deus está comigo, essa certeza eu tenho. Estive com Ele logo pela manhã. As portas estão se fechando. O que tem de gente dentro de igreja fechado e não tem a chave, porque não ora, não lê, não busca, não tem comunhão, não tem entrega, não tem renúncia. Está fechado. E pior, está se fechando cada vez mais. Está se fechando. Está cauterizando. E aí você fala, Deus está falando. Todo dia eu venho aqui, você deve estar cansado já. Eu falo assim, termina a leitura, eu falo assim, Deus quer falar com você. Aí eu prego, termino o culto, alguém me procura, fala, pastor, ainda fala, você não acredita, fala assim, Deus falou comigo essa semana esse texto. Olha o que é comunhão, irmãos. E aí essa pessoa que Deus já falou, Deus já está falando com ela, eu venho aqui só confirmando. E aí tem aquela outra pessoa que ela nem lembra o que eu falei, não lembra nada, porque não entrou, não ouviu nada. Aliás, faz muito tempo que ela não ouve nada, não tem sede, não tem fome da palavra.
Vem na igreja por vir, é um espectador. Vou lá. Não anota nada, não guardou nada, não tem nada. Atos 16, 25 e 26. Olha o que é uma comunhão íntima, que abre portas, que abre mesmo, que abre os céus. Aliás, que mantém o céu aberto. Olha o que é uma comunhão, olha. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Olha aqui, ó, a Bíblia diz que naquele instante. Que instante foi esse, gente? Instante de comunhão íntima com Deus. Qual que foi o instante que abriu, que tremeu o chão, que um milagre, que algo aconteceu? Qual foi o instante? O instante em que eles cantavam, ora, não importa o que está acontecendo, eu mantenho comunhão, eu vou para a igreja, eu vou adorar, eu vou ficar de pé, eu vou adorar, eu vou ter comunhão com o Senhor, eu vou buscar Deus. Por quê? Porque é uma chave que eu tenho, que abre o mundo espiritual na minha vida. Tema de hoje: eu preciso da chave. Eu preciso.